Olá, mulheres! Bom dia! Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos estudando o livro Devocional Forte, de Lisa Bevé. Estamos fazendo comentados e sublinhados desse devocional maravilhoso, e hoje nós estamos no dia 4, no devocional 4 da parte 1. A parte 1 tem como título Forte em Deus, e o devocional de hoje traz para nós o título Ouvidas por Deus. E eu quero começar lendo para a nossa meditação os Salmos de número 66, somente o versículo 19, que nos diz assim: Porém, Deus, de fato, me ouviu e respondeu à minha oração. Então, hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre as nossas orações, se nós verdadeiramente estamos sendo ouvidas ou não por Deus. Será que você já passou por essa sensação de estar pedindo e que Deus não esteja lhe ouvindo? Você não recebe a resposta daquilo que pede e muitas vezes surge uma dúvida no seu coração: será que Deus me ouve? E eu quero começar transportando você para uma cena que muitas vezes pais presenciam com seus filhos. Muitos pais de crianças pequenas, às vezes nossos lindos e preciosos anjos, eles batem, xingam, dão chilique para conseguir o que querem. Não muito diferente de nós, de tempos em tempos, mas eu quero que você imagine a cena com uma criança. No calor e na intensidade de uma batalha com um garoto de 2 anos, parece muito mais fácil para todos os envolvidos deixar que ele faça o que quer. Deixá-lo vencer essa batalha na esperança de mais tarde você vencer a guerra. Bem, talvez vença, mas somente com maior dificuldade e muito mais luta do que o confronto inicialmente apresentado. Recompensar o mau comportamento sempre paga com um ataque a você no final. Então, quantas vezes, nós como mães já vivimos essa situação em que o filho passa, ali por um momento onde ele quer muito algo e para conseguir algo que ele esteja querendo, ele faz uma birra, uma pirraça, começa a chorar e muitas vezes em lugares públicos isso traz um desconforto, Talvez você, a mãe, já passou por isso, ou talvez você ainda não é mãe, mas já viu uma mãe, um pai passar por isso com uma criança pequena. Esse momento de pirraça, e aquilo gera um desconforto diante das pessoas e muitos pais são tentados a conceder o que o filho quer, a fim de que ele pare com aquele tipo de comportamento no momento. O pai se sente pressionado a dizer sim, porque a criança merece, porque é certo? Não, mas porque a criança está tendo aquele comportamento exaustivo diante de várias pessoas. Então, nós somos inclinados, a conceder. E eu quero trazer a nossa reflexão sobre quantas vezes nós nos comportamos semelhantemente diante do nosso Pai Celestial. Quantas vezes nós fazemos birra e queremos algo na hora que nós queremos, no jeito que nós queremos, e nós nos debatemos, não aceitamos e queremos que Deus faça e faça rápido aquilo que nós temos pedido. E a pergunta é: será que Deus também se sente pressionado a conceder o que eu estou pedindo? Você acha que Deus, no seu alto e sublime trono, ele está sendo pressionado pela minha e pela sua atitude infantilizada diante de algo que queremos? Deus, o nosso Pai Celeste, ele é o mais sábio de todos os pais. Ele sabe quando aquela coisa sobre a qual estamos fazendo birra colocará em risco algo de maior valor, o nosso caráter. Queridas, não se enganam. Quando nós cedemos a uma birra, a uma pirraça de uma criança, nós estamos afetando a formação do seu caráter.
Você pensa que é algo de momento, mas é algo a longo prazo que está sendo construído na vida daquela criança. Quando aquela criança começa a entender que se ela tiver aquele tipo de comportamento, ela vai conseguir o que ela quer, o caráter dela está sendo formado ali naquele momento. E ela começa a ter uma outra percepção sobre o mundo e sobre as pessoas. Então, os pais que verdadeiramente agem com sabedoria, com discernimento e com essa visão, ele consegue entender que se ele deixar a criança vencer aquela guerra, para que ele vença toda a batalha, no final vai ser muito mais difícil, porque ele vai ter que lutar contra algo que foi formado dentro daquela criança. E então, queridas, é muito melhor. Não digo que é mais fácil, mas é muito melhor. Ou melhor, mais fácil é, mas eu não digo que seja fácil, mas é muito melhor lidar com os confrontos iniciais do que futuramente com essa criança que se tornará um adolescente, um adulto com um caráter deformado. E Deus, ele sabe. Deus, ele não se deixa levar pelas nossas birras e pirraças, porque ele está muito mais preocupado com o nosso caráter, com quem nós realmente estamos nos formando, se nós estamos crescendo e nos tornando homens e mulheres maduros, semelhantes a ele ou não. Aqui a autora, ela diz que ela continua dizendo: confesso que houve momentos em que eu fui culpada de fazer birra para conseguir o que eu queria. Eu choraminguei, eu reclamei. Deus, como pode que elas têm isso e eu não? Outras vezes fui interpessoal. Deus, tu sabes que eu estou certa e eles estão errados. Deus, mostra isso a eles. E isso era especialmente conveniente, em discordância do que as outras pessoas pensavam. Eu imaginava Deus interrompendo o momento de devoção daquelas pessoas para dizer que eu estava certa. Obviamente, essas orações nunca foram respondidas. E eu sou muito grata a Deus por seu interesse em meu bem e não em me dar o que eu queria. Quando nós vemos a autora relatando, sobre esse tipo de reclamação, por que o outro tem e eu não tenho? Quando nós começamos a entrar nesse ciclo de comparação, choramingando, e querendo ter o que as outras pessoas têm. Eu me lembro do salmista Asaf, no Salmo 73, quando a palavra diz que ele quase se desviou ao ver a prosperidade dos ímpios, ao ver que os ímpios não tinham aparentemente tantos problemas, tantas dificuldades, e ele passava por aflições, e os pés dele quase se desviaram da presença do Senhor, porque ele começou a olhar para a grama do vizinho, a olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro era mais fácil, e ele não servia ao Senhor. E então ele termina o salmo, dizendo que até que ele entrou na presença do Senhor e ele pôde contemplar o fim deles. Então, muitas vezes nós reclamamos e murmuramos, mas o nosso fim, aquilo que nos aguarda, o Senhor, ele já tem preparado um lugar nas mansões celestiais para nós. E nada se compara à nossa salvação. Enfim, analise as suas orações. Analise aquilo que você tem levado em oração diante do Senhor. Se essas orações não são como birras, não são como pirraça, não são de uma maneira em que você quer pressionar a Deus a lhe dar o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Existem muitas razões para que uma oração não seja respondida. Mas jamais assuma que ele não está respondendo porque ele não está ouvindo. Então eu quero que você entenda, o título do devocional de hoje é Ouvidas por Deus. Você está sendo ouvida pelo Senhor. Você não ter a resposta da sua oração não significa que você não está sendo ouvida. Ele sempre busca ativamente o nosso crescimento em direção a um bem maior, mesmo além da nossa compreensão momentânea.
Então, quer oremos com a melhor das intenções, ou quer oremos com uma visão limitada, ele inclina o seu ouvido em direção a nós, sabendo exatamente o que precisamos, e ele tem uma perspectiva eterna em mente. À medida que eu amadureço, eu me atrevo a lançar-me a mim mesma e aos outros nas mãos de Deus. A justiça dele prevalece sem as minhas ideias. Sempre podemos contar com ele para ouvir e responder de maneira que revelam a sua soberania suprema em nossa vida. Então, queridas, Deus ouve, mas ele vai responder segundo a sua soberania suprema, segundo a sua sabedoria eterna. Deus, ele responde, ele nos concede aquilo que nós precisamos, de acordo com aquilo que seja melhor para cada um de nós, porque ele tem em vista um bem maior. Então, se as suas orações não têm sido respondidas, não desista de estar na presença do Senhor. Saiba que Deus, ele nos ensina muito com o silêncio e que muitos nãos nós iremos agradecer lá na frente, né? Ou a porta aberta, nós louvamos e engrandecemos agora. A porta fechada, nós iremos agradecer lá na frente. Porque lá na frente nós vamos olhar para trás e entender. Realmente, isso não era o melhor para mim. No momento eu queria, mas o melhor para mim Deus estava reservando. Então, que nós possamos permanecer crendo nessa sabedoria e soberania de Deus e que você entenda que o Senhor, ele te ouve. Ele te ouve, ele busca o seu crescimento para um bem maior, ele inclina os seus ouvidos em nossa direção e ele sabe o que nós precisamos e o que é melhor para cada uma de nós. Amém? Senhor, sou grata porque quando eu falo, tu me ouves graciosamente e responde em tua vontade e sabedoria. O meu futuro está seguro em tuas mãos. Amém, meninas? Vamos declarar a nossa frase de hoje? Declare em alto e bom tom. Eu sou forte, porque estou nas mãos de alguém que sabe o que o futuro me reserva. Glória a Deus. Queridas, Deus, ele conhece o fim desde o princípio. E quando você ora, você fala com alguém que já conhece o seu futuro. Então, que nós possamos permanecer em oração, crendo que somos ouvidas e que recebemos de Deus o melhor que Ele tem para nós nesse momento. Essa dor tem um propósito. Esse não de Deus tem um propósito. Não, ainda que não entendamos hoje, lá na frente, nós vamos olhar para trás e pensar: eu precisava passar por isso para chegar aonde eu estou. Deus, ele é aquele que zela pela nossa alma. E ele vai fazer, vai permitir o que for necessário para preservar a nossa salvação. Amém, queridas? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Olá, mulheres! Bom dia!